Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É EJA 7, é Cana Educação, é SEDUC, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação SEDUC. Muito bem, hoje nós vamos apresentar um assunto importante, inclusive para o Enem, né, já que muita gente vai fazer o Enem aí. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. Nós vamos estudar as reações orgânicas, especificamente a reação de substituição, reações de substituições. E a data de hoje, certo? Temos a data de hoje aí, 6 de outubro de 2022. Já estamos no mês de outubro, primeira semana do mês de outubro. Como é de praxe, nós vamos colocar o nosso roteiro de aula. Está aqui o nosso roteiro de aula, tá? O objeto do conhecimento são as reações de substituição. O objetivo, nós vamos identificar e explicar a utilização das reações orgânicas em nosso cotidiano, propiciar o entendimento dos principais mecanismos de reações orgânicas. E lógico, nós vamos dar teoria prática, nós vamos fazer resolução de questões. Tá? Então, o tema de hoje está aqui, reações de substituições, certo? Vamos ver várias reações aqui pertinentes à substituição, destacando bem os compostos aromáticos, né? Mas vamos começar aqui. Está aí. EJA 7, reação de substituição. Vamos começar então. Vamos começar aqui justamente com o que é a reação de substituição. Vamos mostrar dessa maneira. Esta reação, pessoal, como é que é feito ela? É quando ocorre entrada e saída de ligantes. Se ocorrer só entrada, é reação de adição. Se acontecer só saída, é reação de eliminação. Mas se ocorrer reação, aliás, entrada e saída de ligantes, você tem aí justamente a reação de substituição, que é, na verdade, o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Então tá aí, ó. É quando um átomo ou grupo de átomos é substituído por um radical ou reagente. Eu vou só mostrar aqui como é que faz a reação, mas lógico que nós vamos mostrar essa reação mais detalhadamente. Aqui é só explicando como é uma reação de substituição. Observe que esse hidrogênio, ó, ele vai sair com cloro para formar HCl. Ó. E o outro cloro vem em substituição a ele. Vamos lá então? Ó, como se fosse dessa maneira, pessoal. Esse hidrogênio vai se juntar com esse cloro. Aí formou HCl. E o outro cloro vai em substituição ao hidrogênio que saiu. Ó. Com certeza, esse cloro vem para cá. Ó. Então, sai ligante e entra ligante, é substituição. Essa reação aconteceu na presença da luz, né? É a transformação do metano em clorometano. Eu até coloquei aqui para você ver, olha aí, ó. Ocorreu a saída de ligantes, né? A troca de ligantes. Vou até melhorar aqui e vou mostrar novamente para vocês aqui, ó, essa reação. Olha aí, olha o que aconteceu, pessoal. O hidrogênio e o cloro vão se juntar, ó. Trocou de posição. Então ficou o cloro e o outro hidrogênio se juntou com o cloro. Vai ficar o HCl. Houve a troca do cloro por hidrogênio. Você percebeu aí? Ó? Vamos colocar novamente. Ó. O hidrogênio sai e o cloro entra. Ó. Olha aí. Aconteceu então uma substituição, certo? Aconteceu entrada e saída de ligantes. Então observou bem aí que na saída do hidrogênio entrou o cloro. Então por isso que aconteceu substituição. Houve uma troca, tá, de ligantes aí. Perfeito? E aí esse HCl é liberado no final. Tudo bem, pessoal? O HCl é o ácido clorídrico, tá bom? Vamos colocar 2 minutinhos aí, que é para você fazer as primeiras anotações aí.
Ok, meus amigos, então nós estamos mostrando aí a reação, a primeira reação, a reação de substituição, certo? E o que vem a ser mesmo uma reação, vou até grifar para enaltecer mais ainda, é quando ocorre uma substituição de um ligante para o outro. Nós mostramos aqui para vocês o que aconteceu, ó. Aconteceu a saída de hidrogênio e a entrada de cloro. Então houve essa troca, né, do hidrogênio pelo cloro. Então nós temos aí uma reação de substituição. Reação de substituição. Muito bem. Vamos dar prosseguimento aqui. Tá? Eu vou mostrar os três tipos de reações. Substituição, lógico que o tema da nossa aula é de adição, é de substituição. Mas vamos mostrar todas como é que se faz. Ó. Nós mostramos que a substituição é entrada e saída. Aqui, pessoal, a adição é só entrada de ligantes. Certo? É só entrada de ligantes. O que aconteceu aqui então? Ó, tá? Aconteceu o seguinte, está faltando até uma ligação aqui, né? Vamos colocar essa ligação. Ó, aqui tem uma ligação dupla. O que é que vai acontecer, pessoal? Esses dois cloros vão entrar nessas posições. É lógico que a dupla desaparece, ó. Acontece isso, olha aí, ó. Olha o que aconteceu, tá? Foi adicionado os dois cloros. Tanto é verdade que o cloro ficou aqui, ó. Os dois cloros foram adicionados. Observem bem, ó. Vou voltar aqui, ó. Os dois cloros foram adicionados, né? Ocorreu apenas a adição de hidrogênio, ou seja, adição de cloro. Apenas entrada de ligantes, ó. Diferente daquela outra, que entrou apenas dois ligantes. E formou aquele composto. Nós estamos mostrando os tipos de reações primeiros, ó. Houve a adição de dois átomos de cloro aos carbonos insaturados, ó. Carbono insaturado é o carbono que tem dupla. Então formou o composto ali. Aqui é só para a gente mostrar o mecanismo da reação, mas o objeto de estudo hoje são as substituições. Então nós já vimos a reação de substituição, estamos agora com a reação de adição e vamos mostrar a reação de eliminação, tá? São os três grandes grupos de reações. Seria bom que você fizesse aí um print ou fizesse as anotações e ressalvas. Para tanto, vamos marcar aí 2 minutinhos para o pessoal fazer as anotações.
Ok, então já mostramos a reação de substituição e agora a reação de adição. Vamos então para o terceiro grupo, ó, que é a reação de eliminação. Então nós vimos que adição é só entrada, substituição é entrada e saída. E aqui é apenas saída de molécula de água. Não sei se vocês perceberam, ó. Vamos mostrar novamente, ó, tá? A eliminação, tá aqui, ó. Vai sair essa molécula de água, ó. Observe, vai acontecer só saída de ligantes. Acontece isso, olha só. Vai acontecer a saída do hidrogênio com a hidroxila para formar água, certo? Então ocorreu apenas saída de água. Então, se houve apenas saída de ligantes, a reação é de eliminação. Pois está aí então, pessoal, as três grandes grupos de reações, certo? Três grandes grupos de reações. Ó, é quando de uma molécula são retirados dois átomos ou dois grupos de átomos, tá? Que sempre são substituídos por outro. Então, veja só, ocorreu apenas saída. Observe que saiu a molécula de água aqui. É uma reação de desidratação. A reação de desidratação é uma reação de eliminação. Perfeito? Reação de desidratação. Ocorreu apenas saída. Então, mostrei para vocês, então, os três grandes grupos de reações. Pois agora nós vamos mostrar agora as reações de substituição, que é o tema da aula de hoje. Essas outras reações nós vamos estudar posteriormente, nas próximas semanas. Mas hoje nós vamos trabalhar as principais reações de substituição. Tá? Quais são elas aqui? Ó? Os principais casos de substituição. Observe bem. Ó. Esse é o tema, olha só. Entre os compostos orgânicos que sofrem reação de substituição destacam-se dois. Tem dois grandes grupos, os alcanos e o benzeno, os compostos aromáticos, benzeno e seus derivados. Tá? Então, preferencialmente, alcanos são compostos com ligações simples. Certo? Então, em compostos com ligação simples é substituição. E no anel benzênico, no anel aromático, por ele ser muito estável, ocorre substituição. Porque aí o anel benzênico é preservado. Certo? É bem mais fácil substituir, a gente vai mostrar todas elas, substituir do que adicionar. Porque a substituição não precisa quebrar a ligação. Sai ligante e entra ligante. Então nós vamos ver esses dois grandes grupos, tá? Com os alcanos e com o benzeno. E tem umas regras, né, que tem que ser seguidas. Temos aí uma regra. Por exemplo, ó, olha só. A reação, pessoal, vai acontecer sempre no ponto vulnerável da molécula. No caso dos alcanos, a ordem é essa. Primeiro você procure um carbono, substituir no carbono terciário. Depois no carbono secundário, depois no primário. Professor, e o carbono quaternário? Não tem substituição nele, porque não tem hidrogênio, pessoal. O carbono está ligado a 4 outros carbonos, certo? Então, qual é a ordem? Primeiro, é bem mais fácil substituir no carbono terciário do que no carbono secundário do que no carbono primário. Essa é a ordem de substituição. Aqui, por exemplo, professor, o que é um carbono terciário? É aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Observe, esse hidrogênio aqui, é mais fácil substituir ele. Ó. Olha só, esse é um carbono terciário. Ó. Estou apontando aqui. Então, substitui o carbono, o hidrogênio do carbono terciário. Se não tiver terciário, procure um secundário. Se não tiver secundário, vai no primário. Olha só, aconteceu isso. Ó. Vai acontecer a substituição. Ó. Vai sair o hidrogênio com cloro para formar HCl. E o outro cloro vem para cá. Olha só. Aqui aconteceu isso. Ó. Esse hidrogênio com cloro saiu. Ó. E o outro hidrogênio entra em substituição ao hidrogênio que saiu. Pode ver o cloro, aliás, o cloro. Aqui o cloro. Entrou o cloro e saiu o hidrogênio e formou HCl. É uma reação de substituição. E preferencialmente foi escolhido qual? O hidrogênio do carbono menos hidrogenado, no caso um carbono terciário. A ordem é primeiro no carbono terciário, depois no secundário, depois no carbono primário. Perfeito, pessoal? Essa é a ordem que tem que ser seguida. Tudo bem? Vamos colocar 2 minutinhos porque essa regra é importante.
Ok, pessoal? Então, nós mostrando aí para vocês a ordem de saída dos ligantes. Primeiro no carbono terciário, depois secundário, depois primário. Perfeito? Vamos conhecer agora as reações. Primeira reação, halogenação em alcanos. Halogenação é substituição com halogênio. É quando substituímos um ou mais átomos de hidrogênios de alcano por átomo de halogênio. Professor, o que é halogênio? Família 7A. Fluor, cloro, bromo, iodo, não é? Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Eu tenho aqui o metano e tenho 2 átomos de cloro. Então vai sair o hidrogênio, tá? Um dos hidrogênios vai sair e vai se juntar, o cloro vai substituir ele, ó. Eu escolhi aqui, pessoal, olha, vamos ver se você entende aí, ó. Tá saindo esse HCl, ó. E o outro cloro vai se juntar a ele, ó. Olha só, aqui vai acontecer isso, esse cloro vem para cá, ó, em substituição. Então saiu o hidrogênio e entrou o cloro, substituição. Aqui está o cloro que entrou, olha só. Você tem, portanto, aí, tá, uma substituição. E por que é chamado de halogenação? Por que é chamado, então, de halogenação? Halogenação porque é substituição com halogênio. O cloro é um halogênio, pessoal. Toda halogenação vai produzir um haleto orgânico, no caso o clorometano. Aqui você tem o metano, quando substituiu formou o clorometano. E esse HCl é um subproduto da reação. O composto principal é o composto que está com cloro, é o clorometano. Tá? Então é uma tática boa de você aprender. Todas elas que nós estamos mostrando é substituição. Ocorreu saída e entrada de ligantes. Saiu o HCl e entrou o cloro. Então é uma substituição. Certinho? Vamos colocar aí 1 minutinho para você fazer um print dessa reação. 1 minuto. Ok, pessoal. Então, primeira reação de substituição, nós colocamos aqui halogenação em alcanos. Vamos ver o segundo caso. Ó. Nitração. Toda reação de nitração é reação com ácido nítrico, que é o HNO3. Para ficar melhor de você entender, a gente coloca assim, ó, OHNO2. Então, toda nitração vai produzir um nitrocomposto. Certo? É uma substituição. Aqui também vai sair o hidrogênio com a hidroxila para formar água, olha só. E o NO2, aqui você tem o NO2, vai entrar em substituição ao hidrogênio que saiu. Então saiu ligante e entrou ligante. Então essa reação é chamada de substituição, tá? Chamada nitração. Toda nitração vai produzir um nitrocomposto. Toda nitração vai produzir um nitrocomposto. Aí, ó. Tá? Esse é o nitrobenzeno. Pode ver que o NO2 veio para a ligação. Vamos mostrar novamente. Ó. Olha o que aconteceu. Ó. Saiu a água e o NO2 foi para o lugar do hidrogênio. Ó. Ocorreu, portanto, uma substituição. Reação de nitração é uma reação com ácido nítrico. E toda reação com ácido nítrico vai produzir
um nitrocomposto. Nós vamos fazer questões também hoje, viu? Aguarde aí que não paramos questões. Vamos colocar aí 2 minutinhos aí, por favor. Ok, então nitração é reação com ácido nítrico. Tá? O ácido nítrico está aqui ele, ó, HNO3, que a gente escreve assim, ó, OHNO2, que é a mesma coisa. Tá? Mostrar que vai produzir um nitrocomposto. Nitrocomposto. Perfeito? Vamos ver outra reação. Essa aqui é a segunda. Terceira reação. Se nitração é reação com ácido nítrico, sulfonação é reação com ácido sulfúrico. E toda sulfonação vai produzir ácido sulfônico. Olha aqui, ó. Olha aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Então, quando ocorre a reação, ó, sai a água e entra o SO3H. Por isso que é uma reação de substituição. Ocorreu entrada e saída de ligantes. Observe, ó. Observe que saiu a água e entrou isso aqui, ó. Está aqui. Então, ocorreu uma substituição, uma entrada e saída de ligantes. Se nitração é reação com ácido nítrico, sulfonação é reação com ácido sulfúrico. Tá? Por exemplo, o ácido sulfúrico está aqui, H2SO4, que eu coloco assim, para ficar melhor de você entender. SO3H. Pode ver que é o mesmo ácido, H2SO4. Ó, a reação com ácido sulfúrico. Tudo bem? Então chama-se de sulfonação. Sulfonação. Beleza, pessoal? Vamos colocar só um minutinho aí para você fazer um print dessa reação.
Ok, meus amigos, então vimos aí a sulfonação. E agora nós vamos ver a combustão. Bom, como nós falamos em alcanos, uma das principais reações, até mesmo para o vestibular, chama-se de reação de combustão. Nós temos dois tipos de combustão, pessoal. A combustão completa e a combustão incompleta. Qual é a diferença, professor? É que na combustão completa libera CO2 mais água, libera gás carbônico, ó, e na incompleta libera monóxido de carbono, certo? Por exemplo, a equação geral dos alcanos está aqui. A fórmula geral dos alcanos, combustão só se faz na presença de O2, ó. Produziu CO2 mais água. Por exemplo, aqui, a reação do butano, combustão. Ó. Vamos balancear. O N aqui é 4. Ó. Se tem 4 carbonos aqui, do outro lado também tem que ter 4. Ó. Se tem 10 hidrogênios desse lado no reagente, o outro eu vou colocar 5, porque 5 vezes 2, 10. E os oxigênios, professor? Conte aqui, ó. 4 vezes 2 vai dar 8. Com mais 5 dá 13. Então você vai colocar 13 sobre 2, ó. Tá? É uma reação que está balanceada. Então, pessoal, dentre as reações mais importantes do Enem, a reação de combustão está entre as 10 mais cobradas em vestibulares. Então, muito boa questão. Nós vamos fazer questões também sobre combustão, mas eu queria muito que vocês anotassem, principalmente, o que é produzido na combustão completa e na combustão incompleta, ok? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, pessoal, então vamos enfatizar mais uma vez que a combustão completa, certo? Como é que se faz combustão completa? É a substância, ó, na presença de oxigênio. Tá? Se for completa, vai produzir CO2 mais água, gás carbônico e água. Agora, se a reação for incompleta, vai produzir, ao invés de CO2, monóxido de carbono mais água, certo?
E aí eu coloquei um exemplo aqui, o butano, que é um alcano, na combustão completa, produzindo CO2 mais água, ok? É uma reação importantíssima. Como aqui, pronto, olha só, vamos fazer esse exercício de classe, uma questão só para a gente enfatizar mais ainda a questão envolvendo a combustão. Preste atenção, ó. Durante a reação de combustão incompleta de hidrocarbonetos, há liberação de grande quantidade de energia, principalmente sob forma de calor. Tá? A queima, nesse caso, é responsável pela formação de subprodutos. Quais são? Ou seja, ele quer justamente que você marque aí os produtos da reação de combustão incompleta, pessoal. Vamos lá? Dá para fazer tranquilo isso aí, não é? Combustão incompleta. Nós temos dois tipos de combustão. Temos a combustão completa e a combustão incompleta. Na verdade, ele quer incompleta. Professor, e se vier só combustão, entenda que é completa. Você só encara como sendo incompleta se vier explícito na questão incompleta. Tá? Porque a tendência natural das reações é ser incompleta essa reação de combustão. É a queima de todo o conteúdo. Não é? Agora, quando não queima todo o conteúdo, ela é incompleta. Aí preciso vir na questão, esse termo incompleta. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para você tentar responder a questão. Tá bem fácil, pessoal, bem fácil mesmo. Vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, então eu vou grifar aqui a parte importante, né, da questão. Ele fala em reação, ó, reação de combustão incompleta, pessoal. Então, cuidado. Ó. Ele coloca logo na letra A gás carbônico e água. Gás carbônico e água é na reação de combustão completa. Então, a resposta aqui só pode ser monóxido de carbono e água. Tá? Conclusão, tá aí. Ó. Combustão completa produz aí CO2 mais água. Enquanto que a combustão incompleta produz o quê?
monóxido de carbono e água. Então ele não está pedindo todos, né? Quais são eles, os produtos? Tá, a letra C. Monóxido de carbono é o CO, né? Monóxido de carbono e água. Tudo bem? É a única que vai dar certo aí. É a única opção. Bom, agora nós vamos entrar no campo dos aromáticos, né? Mas antes eu vou só mostrar novamente aqui para enaltecer, para reafirmar o que nós colocamos, principalmente para os alcanos. A pergunta é assim, pessoal, por que a reação de combustão de alcano é importante? Alcano são hidrocarbonetos. Alcano, pessoal, tem a ver com gasolina, com combustíveis, gasolina, óleo diesel. O petróleo é uma mistura, né, bastante complexa, onde predominam os alcanos. Então, por que o Enem gosta de colocar combustão? Porque tem a ver com o nosso dia a dia. Tá? Na queima dos combustíveis fósseis aí, tá? Libera CO2, água, libera até enxofre, mas se a combustão é completa, vai liberar CO2. E o CO2, você sabe, é responsável pelo agravamento do efeito estufa. Efeito estufa. O efeito estufa é necessário quando está em equilíbrio. O problema é o que o homem, por ações antrópicas, joga CO2 na natureza. Aí desequilibra, certo? Então, muito CO2 na natureza agrava o efeito estufa, tem a ver com aquecimento global, derretimento de geleiras e aí todos os impactos ambientais que pode trazer. Por isso que os combustíveis, né, é um perigo, tá? Essa reação em larga escala, né, no meio ambiente. Tudo bem? Por isso que tem todo o contexto de uma questão de Enem, a reação de combustão. Tá? Para mim, é uma das principais reações de combustão. Tá? É justamente o reagente mais O2 produzindo CO2 mais água. É a reação de combustão completa dos alcanos. Pois bem, pessoal, nessa primeira aula, nós vimos aí os tipos de reações, apresentamos reação de substituição, adição e eliminação, vimos as principais reações de alcanos e na segunda parte da aula nós vamos ver os compostos aromáticos juntamente com as questões. Vamos fazer muitas questões, vamos fazer só uma transição rápida e voltaremos a mostrar para vocês todo o restante do conteúdo e associado, lógico, às questões de vestibulares, inclusive, que nós vamos fazer, tá bom? Então iremos fazer aqui uma transição bem rápida, 3 minutinhos, e voltaremos breve. Vamos lá então.